CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero. Hoje tem lançamento da segunda edição do e-book Comunicação Não Violenta para o Trabalho, guia prático para transformar as relações profissionais através da não violência. O material foi escrito por Ariane Oshiro e Monique Melo. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Ariane Oshiro. Ariane, bom dia e muito obrigada por atender a CBN. Bom dia, é um prazer enorme estar falando com você, Ingrid. Ariane, a gente gostaria de começar falando sobre a comunicação não violenta. Eu gostaria que você contasse para a gente como que se define exatamente isso. A comunicação não violenta, ao contrário do que muita gente pensa, não é um método para a gente manipular pessoas, nem uma forma da gente se tornar bonzinho e aceitar tudo. Ela foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg e trata-se de um processo de pesquisa contínuo. Ela possui fundamentos na cultura de paz e na não violência e convida a uma percepção que todo comportamento é uma tentativa de satisfazer necessidades humanas universais. A CNV é composta por 4 componentes: observação, sentimento, necessidades e pedidos. E o objetivo principal da comunicação não violenta é criar um tipo de conexão necessária para atender as necessidades de todos. É como estabelecer conexões sinceras e resolver conflitos de forma pacífica e eficaz. E como é que a gente consegue colocar isso no trabalho, dentro da empresa? Como que vocês analisam isso? Como que funciona? Hoje em dia a gente já trabalha com empresas e a gente consegue fazer isso muito através da escuta, porque a gente tem dentro das empresas muitos não ditos. E os não ditos acabam impregnando as empresas de muitas situações que muitas vezes a gente não se dá conta, como fofocas, como conversas paralelas, como situações em que a gente tem predileção de uma coisa a outra e são situações sem ser faladas e sem ser comentadas e resolvidas e acabam fermentando as relações ao invés de resoluções claras e conversas corajosas para trazer feedback, trazer resoluções. Isso traz muitos pontos que atrapalham a nossa produtividade nas empresas e atrapalham a resolução de situações rapidamente, porque a gente fica com ruídos na comunicação. E quem quiser aplicar isso na empresa, o que é importante que essa pessoa saiba sobre essa comunicação não violenta? É muito importante a gente separar as nossas interpretações dos fatos, para começar. Muitas vezes nós misturamos isso, e isso faz muita diferença nas relações. O que eu acho é realmente muito importante, mas é muito diferente do que o que de fato aconteceu. É muito importante eu levar em conta o que o outro sente no diálogo que eu estou fazendo e levar em conta os meus sentimentos também. Muitas das empresas trabalham com vendas, e vendas, por exemplo, está muito relacionada a emoções. E às vezes a gente tem uma crença interna, por conta da nossa própria história de não educação emocional, de achar que a gente tem que aniquilar e extinguir as emoções da vida. E pelo contrário, cada vez mais empresas têm usado a comunicação com emoções como uma habilidade para o nosso século agora. E é muito importante dizer ainda, além disso, que o LinkedIn, na última pesquisa que ele fez, no último trimestre desse ano, falou que a comunicação é uma habilidade mais procurada pelos gestores durante esse período de pandemia. Então é muito importante que a gente olhe para isso, como que a gente tem se comunicado de fato. E o empresário, caso ele queira implantar isso na empresa, é importante que ele crie um plano para começar a utilizar isso, fazer isso de uma forma mais eficaz. Como que isso pode ser feito? Bom, ele pode começar primeiro comprando nosso e-book, né? Porque daí ele lê o e-book e daí ele já começa a saber sobre a comunicação não violenta no trabalho, com exemplos claros de empresas aqui do Brasil mesmo. Mas é muito importante ele olhar para a comunicação não violenta e as publicações do Marshall Rosenberg, que é o autor da comunicação não violenta, e autor e criador e compilou todo esse método.
E é muito importante ele olhar para o quanto ele quer de conexão das relações. A comunicação não violenta nos coloca num lugar de observar o que a gente gostaria de se conectar com o outro. E não partir só de certo e errado e colocar as pessoas em rótulos de vilões e mocinhos. Mas colocar as pessoas em locais de como que a gente pode se conectar e extrair muito do melhor de cada um, sabe? E, Ariane, a gente pode dizer que a comunicação não violenta pode ajudar nesse cenário pós-pandemia, já que é um assunto que a gente não tem como não tocar, né? A questão da pandemia, ela, querendo ou não, transformou muitas relações, inclusive as relações de trabalho. Então, eu gostaria de saber se, na sua opinião, num pós-pandemia, esse tipo de comunicação será importante e pode até ajudar as empresas. Com certeza pode. A gente já vê resultados de maior produtividade, de maiores vendas nesse período durante a pandemia, usando a comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta é um modo de ser, de pensar e viver. E tem esse propósito de inspirar conexões sinceras entre as pessoas, de maneira que as necessidades de todos sejam atendidas, por meio dessa doação compassiva, né? A gente pode dizer que a CNV é um idioma da compaixão, mas, na verdade, também é uma linguagem da vida na qual a compaixão surge naturalmente. O que mais a gente precisa, além de compaixão, nesse mundo pós-pandemia, não é verdade, Ingrid? Exatamente. E agora vamos falar sobre o livro que vocês estão lançando. Eu gostaria de saber como é que foi o processo de criação, o que vocês levaram em consideração, como é que foi toda a produção desse novo trabalho. Foi um livro com muitas madrugadas, finais de semana e todos os tempos possíveis que se possa imaginar para produzir. A gente pensou em muitas situações vividas que podem parecer óbvias quando a gente está falando no livro, mas quando a gente está vivendo lá na empresa não são. Até tem um caso, posso contar, Ingrid? Claro, caso assim? Claro. Um caso de uma empresa em que eles passaram 4 anos com um problema com café. Você acredita nisso? Aí na rádio tomam bastante café? Muito café. Então, e você acredita que essa equipe também tomava bastante café e falava bastante mal da equipe que fazia o café, porque esse café chegava sempre atrasado. Mas você acredita que eles nunca tinham conversado com a equipe, eles só falavam mal entre si? E aí a gente foi fazer esse trabalho de comunicação não violenta para integrar a empresa, inclusive, e a gente perguntou, soube desse caso, dessa situação em que eles tinham vários conflitos e perguntou, mas quantas vezes vocês conversaram sobre isso? Nenhuma vez. E quanto tempo vocês estão com esse problema com café? 4 anos. E a gente, no primeiro dia, abrimos o caminho para trabalhar essa questão da comunicação. Vamos ver se é possível fazer o café com 15 minutos a menos para esse café estar disponível para essas pessoas, né? E foi um exemplo, claro, de que a falta de comunicação atrapalha muito as relações. Imagina a gente ficar falando mal de uma equipe inteira, porque a gente não comentou com ela que o café estava atrasado por 4 anos, né? Um problema pequeno que já poderia ter sido resolvido, né? Se tivesse tido a comunicação. Sim, é verdade. E às vezes a gente acha que é óbvio, mas eles tinham que saber que o café tinha que estar na mesa nesse horário. E a equipe que fazia o café falava assim, mas é óbvio, eles tratam a gente porque a gente é aqui da equipe da Copa, da limpeza, então eles se acham superiores a gente. Deu tanto de rótulos, tanto de suposições, em vez de a gente trabalhar com fatos, a gente trabalha de uma forma imaginando situações possíveis. A nossa mente humana é muito boa para imaginar, só que a gente é muito ruim para eliminar essa imaginação e falar com coragem muitas vezes e trazer essa comunicação clara para poder gerar conexão em vez de gerar dissensões e brigas dentro da própria empresa. E, Ariane, quem está ouvindo a gente, quiser ler um pouco mais do que a gente conversou aqui no livro de vocês, onde que encontra? Esse e-book está disponível no site www.cnvpadotrabalho.com e pode encontrar a gente também no perfil do Instagram, @somosuma ou @CNV para o Trabalho. O valor dele é R$ 47,90. Ariane, muito obrigada mesmo pela sua participação, contando pra gente sobre esse tema que realmente pega todo mundo dentro do trabalho, essa falta de comunicação, entre outras coisas, e contando pra gente sobre esse novo trabalho de vocês. Obrigada, Ingrid. Bom final de ano para você. Muito obrigada para você também.
CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10, o colégio que eu quero.